el criminal mental que asustó al mundo, Edward Rulloff y sus secretos más oscuros revelados. Era una fría mañana de noviembre, en una ciudad que parecía sacada de una novela gótica. Las sombras se cernían sobre las calles empedradas, y un viento helado silbaba entre los edificios antiguos, mientras Eduardo Rulloff, un brillante lingüista y criminólogo, contemplaba la niebla que se alzaba como un velo sobre el horizonte. ¡Qué vida tan llena de sombras había llevado! Su prodigiosa inteligencia brillaba en el ámbito académico, pero su alma estaba plagada de recuerdos oscuros, de una infancia marcada por gritos y lágrimas. Cada palabra de amor de su madre sabía a ira y desesperación, una mezcla que dejó heridas profundas en su mente. Sin embargo, Rulloff había logrado erguirse como un árbol en medio de una tormenta, con la ambición de ser grande. ¿Pero a qué costo? Este ambicioso hombre se hallaba en una búsqueda frenética de poder y reconocimiento. Su vida se tornó un juego de ajedrez psicológico donde cada movimiento contaba. Su esposa, Emilia, una mujer curiosa y perspicaz, comenzó a hurgar en su pasado, desenterrando secretos profundamente enterrados que amenazaban con devolverlo al caos de su niñez. Las noches se llenaban de silencios tensos y miradas calculadoras. ¿Qué secretos se ocultaban en esas páginas amarillentas que ahora temía fueran su condena? Todo cambió con un acto que dejó a la comunidad atónita. Un crimen que escalofriantemente resonó en cada rincón de la ciudad. Un grito desgarrador y un cuerpo inerte en el suelo se convirtieron en el eco de su propia desesperación. Así, lo que parecía un mero acto de locura se transformó en un laberinto de secretos en el que los hilos de su historia familiar cobraban vida, convirtiendo su razón en un campo de batalla entre la locura y la lucidez. Cada día las preguntas se acumulaban como nubes negras en el cielo. ¿Era Rulloff el monstruo que todos temían? Mientras se mantenía firme, tratando de armar las piezas del rompecabezas, un nuevo asesinato tambaleó aún más su ya frágil estado. La sombra del sospechoso caía sobre él con el peso de un futuro incierto. Sus esfuerzos por desvelar la verdad se tornaban cada vez más urgentes, una lucha desesperada en la que los fantasmas de su pasado le susurraban al oído, arrastrándolo hacia un oscuro abismo. Fue en medio de esta tormenta interna que encontró un diario desgastado perteneciente a un antepasado cuyas páginas estaban repletas de secretos sombríos que conectaban su linaje a un asesinato no resuelto, una historia de traición y desesperación. Esa revelación lo golpeó como un rayo, haciendo tambalear los cimientos de su ambición y su cordura. Con la posibilidad de ser condenado, acechando su libertad, Rulloff se enfrentaba a una elección desgarradora. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a quienes amaba y confrontar sus demonios internos? La verdad lo aguardaba, pero a medida que se acercaba, la pregunta persiste. ¿Sería la revelación de su linaje un golpe mortal para sus sueños y su vida? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa em
incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era como se o mundo tivesse parado. Eduardo Roloff segurava o diário a centímetros de seu rosto, absorvendo cada palavra da sua ancestralidade. O ar estava carregado de tensão, como um fio esticado prestes a se partir. Cada frase revelava segredos de culpas e traições que se arrastavam por gerações. E com cada revelação, seu coração batia mais rápido, quase fora do ritmo. O frio que entrava pela janela parecia intensificar o calor crescente em seu peito. Mas naquele momento de crise, um grito cortou a noite. Era Emília. O som ecoou pelos corredores em uma coros de desespero que fez Eduardo gelar. Ele se virou abruptamente, o diário escorregando de suas mãos e caindo ao chão com um estrondo que reverberou como um sinal de alerta. Havia algo terrível no tom de sua voz, algo que imediatamente despertou seu instinto. Ele correu pelos cômodos, sua mente em frangalhos, imaginando o que poderia acontecer. Quando finalmente entrou na sala, encontrou Emília em frente à lareira. Seus olhos estavam arregalados, as mãos trêmulas cobriam seu rosto lívido. "Eduardo!" ela gritou, apontando para algo no caminho que levava ao exterior. "No lo puedo creer." Ele seguiu o olhar dela e, ao sair pela porta, um cheiro nauseante invadiu suas narinas. O coração acelerou. O corpo de alguém jazia no chão do pátio. Era Leo, o vizinho que sempre trazia livros sobre criminologia e falava sobre as sombras da mente. Mas o mais chocante, Leo tinha um buraco no peito, ensopado de sangue. O pânico tomou conta dele. O que estava acontecendo? Estava claro que o assassinato de Leo não era uma mera coincidência. Mas a conexão com os segredos que ele havia escondido tomava uma nova dimensão. Sussurros começaram a invadir sua mente. Como ele poderia ter um passado que estava de alguma forma ligado a isso? As sombras de infâmia se arrastavam mais uma vez na sua direção. Emília começou a soluçar, mas Eduardo ficou paralisado. De repente, tudo parecia confuso. Ele se virou para olhar em seus olhos, procurando uma resposta, uma explicação. "Eduardo, ele tinha algo comigo!" disse ela entre lágrimas, a verdade aparentemente pesando em seus ombros. "Que estás dizendo?" Ele respondeu, a incredulidade misturando-se com temor. "Descobri que ele era meu irmão!" Emília desabafou, seu rosto contorcido em dor e confusão. Eduardo recuou, um burburinho de raiva e traição crescendo dentro dele. Como isso era possível? Tinham compartilhado a vida, construído sonhos juntos. E agora toda a base sobre a qual sua vida se ergueu parecia desmoronar. A revelação caiu como um meteorito, devastando seu mundo em segundos. Ele se sentiu como se fosse uma marionete cujas cordas foram cortadas, voando no vácuo de uma nova realidade. Tentou juntar as peças, mas a história agora estava repleta de sombras e desilusões. A multidão começava a se aglomerar, rostos conhecidos aparecendo com expressões horrorizadas. Murmúrios sobre o irmão perdido invadiam o ar, cada um mais perturbador que o anterior. Palavras como sangue e justiça ecoavam enquanto Eduardo lutava para entender. Dizer que estava distraído seria uma piada. Ele estava em um pesadelo. Ele voltou sua atenção para Emília, que agora chorava profusamente, seu dilacerado coração ecoando nas paredes.
Era impossível perceber quem era o verdadeiro monstro nessa história. Se era Rulof, a sombra que pareceu sempre impedir que ele puxasse os fios de seu passado, ou se era a própria Emília, que por acaso carregava consigo os fantasmas do lar. A intuição lhe dizia que sua vida jamais seria a mesma. Agora, tudo o que ele havia construído parecia irremediavelmente emaranhado. Desconfianças e segredos circulavam entre eles como uma tempestade prestes a eclodir. Mas a pergunta que atormentava seu coração era: até onde eles iriam para desvendar a verdade? Uma verdade que, se revelada, poderia despedaçar tudo. E assim, no meio das sombras e entre o luto, a incerteza pairava sobre eles como uma nuvem escura, anunciando que esse seria apenas o começo de algo bem mais terrível. Eduardo estava paralisado. A revelação de Emília ecoava em sua mente, misturando-se com a imagem do corpo de Léo no chão. Ele olhou para ela, buscando uma explicação a partir da dor estampada em seu rosto. A dúvida e a confusão eram palpáveis. Como poderiam ter compartilhado uma vida inteira e agora descobrir que a vida estava construída sob uma mentira tão colossal? As vozes da multidão começaram a se aproximar, os olhares curiosos se voltando para eles. Murmúrios preenchiam o ambiente, aumentando a pressão em seu peito. "O que vamos fazer?" ele murmurou, quase sem som. Antes que Emília pudesse responder, um novo grito rasgou a noite. Era um grito diferente, mais profundo, mais angustiado. Eduardo virou-se e o coração afundou em sua garganta. Ele reconheceu o som. Era Clara, a filha de Léo. Uma menina de apenas 8 anos, de cabelos cacheados e olhos brilhantes, que costumava seguir Léo como uma sombra, sempre observando seu pai falar sobre aqueles mistérios que fascinavam Eduardo. E agora, ela estava no meio da multidão. "E papá!" Clara gritava, enquanto corria em direção ao corpo. Eduardo sentiu que o mundo parava novamente. Um terror frio corria por suas veias, e a cena se tornava cada vez mais distorcida. Clara não deveria estar lá. Do instante em que ela se lançou sobre o corpo ensanguentado, a multidão recuou, como se um fantasma angustiado houvesse se materializado. Emília se lançou para a frente, mas Eduardo a deteve com um puxão de braço. "Não! É perigoso!" Ele sabia que a visão do corpo de Léo, seu vizinho, poderia causar um dano irreparável à inocente criança. Mas a menina se contorcia, e seu choro estrondoso ecoou como um sinal de alarme. "Papá, no! Despierta!" Clara se agachou, tentando sacudir o pai. O desespero desenhava uma cena de terror que nenhum deles queria testemunhar. E nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Um movimento sutil no corpo de Léo fez Eduardo prender a respiração. Ele não acreditou no que via, mas os olhos de Clara brilharam com uma nova esperança. E ela gritou: "Papá, vuelve!" A multidão se prendeu em silêncio. Havia algo sobrenatural em sua determinação. As mãos da criança, menores, pareciam tocar um poder oculto, como se esforçassem para devolver o que havia sido perdido. Então, como se o próprio céu estivesse respondendo, uma sombra passou, encobrindo a lua. Eduardo levantou a vista e viu um vulto. Ele não podia ver claramente, mas a figura parecia se deslocar com um propósito. O lancheiro do bairro, Jorge, apontou para o céu. "Mirad!" A multidão virou o olhar. Um trovão cortou o ar e logo a chuva começou a cair. Grande, pesada, transformando a cena em um pesadelo molhado.
Mas Eduardo não conseguia desviar seu olhar de Clara. Ela insistia em balançar Léo, mesmo enquanto a chuva começava a criar um lago de sangue embaixo dele. O que estava acontecendo? Era como se tudo se unisse a um plano maior, uma força inexplicável. Emília olhou para Eduardo, seus olhos refletindo um abismo de incertezas. Eduardo, e se Clara souber algo que nós não sabemos? As palavras de sua esposa ecoaram em sua mente. O que ela queria dizer? Onde estava o limite entre a vida e a morte? O que mais poderia ser revelado? As sombras que pesavam sobre Eduardo, ameaçando engolir sua sanidade, pareciam agora mais tensas, mais presentes. Ele se sentiu sendo puxado para um abismo em que cada revelação poderia destroçar tudo em que havia confiado. Ele precisava da verdade. E no meio da tempestade emocional, uma única pergunta pairava no ar. Estava Clara conectada a todo esse caos de alguma forma? O que mais ela guardava? E mais importante, até onde Eduardo iria para proteger aqueles que amava e, ao mesmo tempo, encarar os demônios que pareciam querer se libertar nas sombras? A resposta estava se formando, insustentável e aterrorizante, enquanto o relâmpago iluminava a noite. Com um peso ainda maior em seu coração, Eduardo se lançou para a frente, decidido a desvendar o que a mente humana, cercada por mistérios, realmente poderia esconder. Eduardo estava paralisado. A revelação de Emília ecoava em sua mente, misturando-se com a imagem do corpo de Léo no chão. Ele olhou para ela, buscando uma explicação a partir da dor estampada em seu rosto. A dúvida e a confusão eram palpáveis. Como poderiam ter compartilhado uma vida inteira e agora descobrir que a vida estava construída sobre uma mentira tão colossal? As vozes da multidão começaram a se aproximar, os olhares curiosos se voltando para eles. Murmúrios preenchiam o ambiente, aumentando a pressão em seu peito. O que vamos fazer? Ele murmurou, quase sem som. Antes que Emília pudesse responder, um novo grito rasgou a noite. Era um grito diferente, mais profundo, mais angustiado. Eduardo virou-se e o coração afundou em sua garganta. Ele reconheceu o som. Era Clara, a filha de Léo. Uma menina de apenas 8 anos, de cabelos cacheados e olhos brilhantes, que costumava seguir Léo como uma sombra, sempre observando seu pai falar sobre aqueles mistérios que fascinavam Eduardo. E agora ela estava no meio da multidão. Papá! Clara gritava enquanto corria em direção ao corpo. Eduardo sentiu que o mundo parava novamente. Um terror frio corria por suas veias, e a cena se tornava cada vez mais distorcida. Clara não deveria estar lá. No instante em que ela se lançou sobre o corpo ensanguentado, a multidão recuou, como se um fantasma angustiado houvesse se materializado. Emília se lançou para a frente, mas Eduardo a deteve com um puxão de braço. Não! É perigoso! Ele sabia que a visão do corpo de Léo, seu vizinho, poderia causar um dano irreparável à inocente criança. Mas a menina se contorcia e seu choro estrondoso ecoou como um sinal de alarme. Papá, não despierta! Clara se agachou, tentando sacudir o pai. O desespero desenhava uma cena de terror que nenhum deles queria testemunhar. E nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Um movimento sutil no corpo de Léo fez Eduardo prender a respiração.
Ele não acreditou no que via, mas os olhos de Clara brilharam com uma nova esperança. E ela gritou: Papá, vuelve! A multidão se prendeu em silêncio. Havia algo sobrenatural em sua determinação. As mãos da criança, menores, pareciam tocar um poder oculto, como se esforçassem para devolver o que havia sido perdido. Então, como se o próprio céu estivesse respondendo, uma sombra passou, encobrindo a lua. Eduardo levantou a vista e viu um vulto. Ele não podia ver claramente, mas a figura parecia se deslocar com um propósito. O lancheiro do bairro, Jorge, apontou para o céu. Mirad! A multidão virou o olhar. Um trovão cortou o ar e logo a chuva começou a cair. Grande, pesada, transformando a cena em um pesadelo molhado. Mas Eduardo não conseguia desviar seu olhar de Clara. Ela insistia em balançar Leo, mesmo enquanto a chuva começava a criar um lago de sangue embaixo dele. O que estava acontecendo? Era como se tudo se unisse a um plano maior, uma força inexplicável. Emília olhou para Eduardo, seus olhos refletindo um abismo de incertezas. Eduardo, e se Clara souber algo que nós não sabemos? As palavras de sua esposa ecoaram em sua mente. O que ela queria dizer? Onde estava o limite entre a vida e a morte? O que mais poderia ser revelado? As sombras que pesavam sobre Eduardo, ameaçando engolir sua sanidade, pareciam agora mais densas, mais presentes. Ele se sentiu sendo puxado para um abismo em que cada revelação poderia destroçar tudo em que havia confiado. Mas então, num momento de pura instabilidade, um grito cortante despontou entre os murmúrios da multidão. Clara! Era uma mulher deslumbrante, com cabelos brancos e olhos que pareciam conhecer cada uma das sombras que cercavam o lugar. Uma figura que Eduardo nunca vira antes, mas que agora parecia ser a fonte de toda essa confusão. A mulher correu até Clara, puxando-a para fora do alcance do corpo de Leo. Você precisa saber a verdade, ela gritou, seus olhos fixos em Eduardo. Leo não é quem você pensa que é. Ninguém é. As palavras dela cortaram o ar como uma faca e a multidão estremeceu. O que significava isso? O mundo de Eduardo estava desmoronando e uma nova camada de horror se desenrolava à frente dele. Clara, confusa, se virou para a estranha enquanto Emília segurava Eduardo, tentando restaurar a ordem de sua mente que estava à beira do colapso. Quem era aquela mulher? E qual verdade poderia ser tão devastadora que a simples menção dela houvesse paralisado a multidão? A tempestade não era apenas de chuva, mas uma tempestade de segredos prestes a desamar sobre todos eles. Eduardo precisava descobrir, custasse o que custasse, mas a dúvida pairava. Até onde iriam em busca da verdade que poderia consumir suas vidas? Eduardo não conseguia desviar o olhar da mulher que acabara de entrar na equação. Quem é você? Ele perguntou, segurando a mão de Emília. A tensão era palpável e a multidão ficou em silêncio, seus olhos fixos na estranha, como se esperassem respostas que poderiam mudar tudo. Ela olhou diretamente nos olhos de Eduardo e algo na sua intensidade fez o coração dele disparar. Eu sou Mariana, ela começou, a voz firme, mas carregada de algo que parecia tristeza. E eu sei o que aconteceu. Leo não é apenas um vizinho. Ele é parte de um segredo antigo que envolve você e sua família. Aquelas palavras, como um bombardeio, atingiram Eduardo em cheio. Receber informações inesperadas a respeito de Leo em um momento tão trágico parecia uma
Piada cruel! A multidão murmurou de novo, mas ele não podia prestar atenção. Emília estava tensa ao seu lado, enquanto Clara chorava, ainda agachada ao lado do corpo do pai. Mariana continuou. Léo não deve ter morrido à toa. Ele foi assassinado por causa da sua história. O passado de sua família está ligado a uma série de crimes e traições que se estendem por gerações. Eduardo lutou para digerir as palavras dela. Como você sabe disso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque eu sou parte dessa história, respondeu Mariana com um gesto que parecia mais um peso do que uma revelação. Eu sou irmã de Léo, e você é a chave de tudo isso. O ar ao redor dele parecia se comprimir. Irmã? Como isso era possível? A ideia de que Léo era parte de sua própria vida o atingiu como um golpe. E mais alarmante, a menção de que ele era a chave de tudo isso fez o chão sob seus pés parecer ainda mais instável. Os murmúrios aumentaram ao redor deles, cada frase carregando um novo rumor, uma nova interpretação. Isso não pode ser verdade! Eduardo gritou. Mas a dúvida começou a balançar suas certezas. Mariana parecia constante, seus olhos brilhando com um conhecimento profundo, quase doloroso. Eduardo, você tem que entender. O legado da sua família não é só de sucesso, mas de sangue. E a verdade que você busca, ela pode custar muito mais do que sua carreira. Pode custar a sua vida. Cada segredo que você guardou, cada passo nessa busca por poder, isso te torna vulnerável. Enquanto Eduardo tentava absorver tudo, o som de sirenes ao longe cortou o ar. Era a polícia e eles estavam se aproximando. A sensação de que o tempo estava se esgotando começou a apertar seu peito. O que ele decidiria agora poderia não ser apenas uma questão de sua própria vida, mas de todos que amava. Precisamos ir, Emília cutucou, puxando Eduardo. Mas ele hesitou. Mariana pode ter respostas que precisamos. Não, você não pode confiar nela, gritou Emília, seu olhar implorando por entendimento. Mas Mariana não se moveu. Sua presença tão forte quanto antes, parecendo manter uma força que mantinha a poeira há tanto tempo escondida dentro das sombras. É melhor você ouvir o que eu tenho a dizer. Clara pode estar em perigo. O que Léo sabia poderia a levar a um destino sombrio. Mariana implorou. O desespero na voz dela fazia Eduardo sentir um frio na espinha. Ele sabia que cada palavra dela carregava um peso que poderia desmantelar tudo em que ele acreditava. E assim, enquanto a chuva caía como um manto de desespero, Eduardo se viu em um impasse. O que ele escolheria? Seguir Mariana em busca de verdades obscuras? Ou fugir da polícia e da tempestade? Os relâmpagos iluminavam o céu, e com eles, a certeza de que as respostas que ele buscava, a verdade que poderia salvá-lo ou condená-lo, ainda estava se escondendo nas sombras. Você não está sozinho nesta, Mariana continuou, avançando um passo. Mas você precisa confiar em mim ou o peso do seu sangue irá te arrastar para as profundezas. E com isso, o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo. Ele soube que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo novamente. Mas a pergunta se impunha na sua mente à medida que o futuro se tornava tão nebuloso. Até onde ele estava disposto a ir para enfrentar a verdade sobre quem realmente era? E mais importante,
Que desgostos e segredos ainda se escondiam sob a superfície de sua vida aparentemente perfeita. Eduardo não conseguia desviar o olhar da mulher que acabara de entrar na equação. Quem eres? Ele perguntou, segurando a mão de Emília. A tensão era palpável e a multidão ficou em silêncio, seus olhos fixos na estranha, como se esperassem respostas que poderiam mudar tudo. Ela olhou diretamente nos olhos de Eduardo, e algo na sua intensidade fez o coração dele disparar. Sou Mariana, ela começou, a voz firme, mas carregada de uma tristeza profunda. E sei lo que ha passado. Leo no es solo un vecino. Él es parte de un secreto antiguo que involucra a ti y a tu familia. Aquelas palavras, como um bombardeio, atingiram Eduardo em cheio. Receber informações inesperadas sobre Leo em um momento tão trágico parecia uma piada cruel. A multidão murmurou de novo. Mas ele não podia prestar atenção. Emília estava tensa ao seu lado, enquanto Clara chorava, ainda agachada ao lado do corpo do pai. Mariana continuou. Le vio haber muerto a la ligera. Fue asesinado por causa de tu historia. El pasado de tu familia está ligado a una serie de crímenes y traiciones que se extienden por generaciones. Eduardo luchó para procesar las palabras de ella. ¿Cómo sabes eso? Él le preguntó, su voz casi un susurro. Porque soy parte de esa historia, respondió Mariana con un gesto que parecía más un peso que una revelación. Soy hermana de Leo, y tú eres la clave de todo esto. O ahora alrededor de él parecíase comprimir. ¿Irma? ¿Cómo eso era posible? A idea de que Leo hacía parte de su propia vida o atingió como un golpe. Y más alarmante, a mención de que él era la llave de todo eso fez el chón sobre sus pies parecer ainda más instable. Os rumores aumentaron alrededor de ellos. Cada frase cargando un nuevo cuestionamiento, una nueva interpretación. ¡Esto no puede ser cierto! Eduardo gritó, mas a dúvida comenzó a balanzar sus certezas. Mariana parecía constante, sus ojos brillando con un conocimiento profundo, cuasi doloroso. Eduardo, debes entender, el legado de tu familia no es solo de éxito, sino de sangre. Y la verdad que buscas puede costarte mucho más que tu carrera. Puede costarte la vida. Cada secreto que has guardado, cada paso en esta búsqueda por poder, eso te hace vulnerable. En cuanto Eduardo tentaba absorber todo, o son de sirenes aulongue cortó war. Era policía, y ellos estaban se aproximando. A sensación de que el tiempo estaba se esgotando, comenzó a apertarse el peito. Lo que decidiese agora podría no ser apenas una cuestión de su propia vida, mas de todos que amaba. Tenemos que irnos. Emília cutucó, puxando a Eduardo, mas él hesitó. Mariana puede tener respuestas que necesitamos. ¡No! ¡No puedes confiar en ella!, gritó Emília, se oyó implorando por entendimiento. Mas Mariana no se movió, su presencia tan fuerte cuanto antes, pareciendo mantener una fuerza que mantenía a poera a tanto tiempo escondida dentro de las sombras. Es mejor que escuches lo que tengo que decir. Clara podría estar en peligro. Lo que Leo sabía podría llevarla a un destino sombrío. Mariana imploró. Mariana na busca de verdades obscuras, o fugir da polícia e da tempestade. Os relâmpagos iluminavam o céu, e com eles a certeza de que as respostas que ele buscava, a verdade que poderia salvá-lo ou condená-lo, ainda se escondia nas sombras. Não está solo en esto. Mariana continuou, avançando um passo. Pero necesitas confiar en mí, o el peso de tu sangre te arrastrará a las profundidades. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua.
e a multidão se dispersou em pânico. Eduardo virou-se para ver o que estava acontecendo e, de repente, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do lugar. O brilho ofendeu os olhos e todos começaram a gritar, enquanto as pessoas correndo se esbarravam umas nas outras. Eduardo sentiu um puxão forte no braço e, sem pensar, virou-se para Mariana, que gritava freneticamente: «No te vayas!» Mas antes que pudesse reagir, um corpo com um capuz saiu da escuridão, empurrando a multidão. Era alguien que Eduardo reconoció inmediatamente, un antiguo colega da universidade, Diego, que también había se interesado por criminología. Surpreso, Eduardo apenas consiguió formular a pregunta que ecoaba en su mente. «¿Qué estás haciendo aquí?» Diego oyó alrededor, pálido y ofegante, y antes que Eduardo pudiese entender, él le disparó. «Esto es mucho más grande de lo que piensas. Michael no está muerto. Él ha estado detrás de todo esto». Eduardo sintió a Sean se abrir sobre sus pies. Michael, o amigo desaparecido, ¿cómo hizo se encajaba na trama de segredos y mentiras? Justo quando pensava que tudo era confuso. Uma nova revelação explodia em sua mente. Sua conexão com Leo, sua vida com Emília, as implicações de Mariana. Tudo isso agora fazia parte de um jogo muito maior. E no meio do caos, a única certeza que ele tinha era que iria precisar da verdade. Uma verdade que agora parecia mais distante do que nunca. Enquanto as sirenes se aproximavam, ele se perguntou se estava mesmo pronto para encarar tudo isso. Eduardo não conseguia desviar o olhar da mulher que acabara de entrar na equação. «Quem eres?» ele perguntou, segurando a mão de Emília. A tensão era palpável e a multidão ficou em silêncio, seus olhos fixos na estranha como se esperassem respostas que poderiam mudar tudo. Ela olhou diretamente nos olhos de Eduardo e algo na sua intensidade fez o coração dele disparar. «Soy Mariana», ela começou, a voz firme, mas carregada de uma profunda tristeza. «Y sé lo que ha pasado. Leo no es solo un vecino, él es parte de un secreto antiguo que involucra a ti y a tu familia». Aquelas palavras, como um bombardeio, atingiram Eduardo em cheio. Receber informações inesperadas sobre Leo em um momento tão trágico parecia uma piada cruel. A multidão murmurou de novo, mas ele não podia prestar atenção. Emília estava tensa ao seu lado, enquanto Clara chorava, ainda agachada ao lado do corpo do pai. Mariana continuou: «Leo no debió haber muerto a la ligera. Fue asesinado por causa de tu historia. El pasado de tu familia está ligado a una serie de crímenes y traiciones que se extienden por generaciones». Eduardo lutó para procesar as palabras dela. «¿Cómo sabes eso?», él le preguntó, su voz casi un susurro. «Porque soy parte de esa historia», respondió Mariana, haciendo un gesto que parecía más un peso de que una revelación. «Soy hermana de Leo, y tú eres la clave de todo esto». El ar alrededor de él parecíase comprimir. ¿Hermana? ¿Cómo eso era posible? La idea de que Leo hacía parte de su propia vida o atingió como un golpe. Y más alarmante, a mención de que él era a llave de todo eso, de su chanto sobre sus pies parecía ainda más instable. Los rumores aumentaron alrededor de ellos, cada frase cargando un nuevo cuestionamiento, una nueva interpretación. «Esto no puede ser cierto», Eduardo gritó. Masa dúvida comenzó a balanzar sus certezas. Mariana parecía constante, seus ojos brillando con un conocimiento profundo, cuasi doloroso. «Eduardo, debes entender.
El legado de tu familia no es solo de éxito, sino de sangre. Y la verdad que buscas puede costarte mucho más que tu carrera. Puede costarte la vida. Cada secreto que has guardado, cada paso en esta búsqueda por poder, es ser universal. En cuanto Eduardo tentaba absorber todo, o son de sirenes ao longe cortó o ar. Era la policía, y ellos estaban se aproximando. A sensación de que el tiempo estaba se esgotando, comenzó a apertarse el peito. O que él decidiría ahora podría no ser apenas una cuestión de su propia vida, mas de todos que amaba. Tenemos que irnos, Emilia cutucó, pujando Eduardo. Mas él hesitó. Mariana puede tener respuestas que necesitamos. No, no puedes confiar en ella, gritó Emilia, se oyó implorando por entendimiento. Mas Mariana nunca se movió. Su presencia tan fuerte cuanto antes, pareciendo mantener una fuerza que mantenía la puera a tanto tiempo escondida dentro de las sombras. Es mejor que escuches lo que tengo que decir. Clara podría estar en peligro. Lo que Leo sabía podría llevarla a un destino sombrío. Mariana imploró. O desespero na voz dela. Facía a Eduardo sentir un frío en espiña. Él sabía que cada palabra de ella carregaba un peso que podría desmantelar todo en que acreditaba. Y así, en cuanto a chuva caía como un manto de desespero, Eduardo se vio en impasse. ¿O qué le escollería? Seguir Mariana na busca de verdades obscuras. O fugir da polícia e da tempestade? Os relâmpagos iluminavam o céu, e com eles a certeza de que as respostas que ele buscava, a verdade que poderia salvá-lo ou condená-lo, ainda se escondia nas sombras. Não estás sola em esto, Mariana continuou, avançando um passo. Pero necessitas confiar em mim, o el peso de tu sangre te arrastrará a las profundidades. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela rua, e a multidão se dispersou em pânico. Eduardo virou-se para ver o que estava acontecendo e, de repente, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do lugar. O brilho ofendeu os olhos e todos começaram a gritar, enquanto as pessoas correndo se esbarravam umas nas outras. Eduardo sentiu um puxão forte no braço e, sem pensar, virou-se para Mariana, que gritaba frenéticamente: «¡No te vayas!». Mas antes que pudiese reagir, un cuerpo con un capuz salió de la oscuridad, empurrando la multitud. Era alguien que Eduardo reconoció inmediatamente, un antiguo colega de la universidad, Diego, que también había se interesado por criminología. Sorpreso, Eduardo apenas consiguió formular la pregunta que ecoaba en su mente. «¿Qué estás haciendo aquí?». Diego olió alrededor, pálido y ofegante, y antes que Eduardo pudiese entender, él le disparó. «Esto es mucho más grande de lo que piensas. Michael no está muerto. Él ha estado detrás de todo esto». Eduardo sintió el chón se abrir sobre sus pies. ¿Michael? ¿Desaparecido? ¿Cómo se encajaba la toma de segredos y mentiras? Justo cuando pensaba que todo era confuso, una nueva revelación explodía en su mente, su conexión con Leo, su vida con Emilia, las implicaciones de Mariana. Todo eso ahora hacía parte de un juego muy mayor. En no medio del caos, la única certeza que le tiene era que iría a precisar la verdad. Una verdad que ahora parecía más distante de nunca. En cuanto a sirenes se aproximaban, él se preguntó si estaba mismo pronto para encarar todo eso. Eduardo no conseguía desviar olhar de Mariana, a mujer que acababa de entrar la ecuación. ¿Quién eres?, él le preguntó, segurando a mano de Emilia. O clima estaba tenso y a multidón terido. Os ostos fixos na extraña,
esperando respuestas que podrían mudar todo. Cuando ella vio los ojos de Eduardo, algo en su intensidad fez corazón disparar. «Soy Mariana!» começou ela, com uma voz firme, mas cheia de tristeza. «Y sé lo que ha pasado. Leo no es solo un vecino. Él es parte de un secreto antiguo que involucra a ti y a tu familia». Aquelas palavras, como un impacto, atingiram Eduardo. Ouvir informações assim, en un momento tan trágico, parecía una piada cruel. Murmurios pasaron pela multidão alrededor, mas Eduardo no conseguía pensar en otra cosa. Emilia estaba tensa ao seu lado, e Clara choraba, ainda agachada ao lado do corpo do pai. Mariana continuó. «Leo no debió haber muerto de esa forma. Fue asesinado por algo que tiene que ver contigo. El pasado de tu familia está ligado a una serie de crímenes y traiciones». Toda a atención de Eduardo se voltó para ella. «What? ¿Cómo? ¿Sabes eso?» Él le preguntó, a voz casi un susurro. «Porque soy parte de esa historia», respondió Mariana, como si un peso de sus palabras a esmagase. «Soy hermana de Leo, y tú eres la clave de todo esto». Un silencio pesado cayó sobre todos. «Irmã, ¿cómo eso era posible?» Los ojos de Eduardo se arregalaron en cuanto los murmurios aumentaban. La idea de que Leo hacía parte de su vida o atingió como un golpe. Y más chocante ainda, era la mención de que él era la llave de todo. Ochan sobre sus pies parecía desmoronar. «Esto no puede ser cierto», Eduardo gritó, la incredulidad estampada en su rostro. Mas la dúvida comenzó a balanzar sus certezas. Mariana era conocida, mas no así. Los hollares de la multidão aumentaban, carregando incredulidad. Y até un sussurro de asustadora curiosidade. «Eduardo, debes entender, el legado de tu familia no es solo de éxito, sino de sangre. Y la verdad que buscas puede costarte más que tu carrera. Puede costarte la vida, cada secreto que has guardado, cada paso en esta búsqueda por poder. Eso te hace vulnerable. Mas antes que él pudiese realmente procesar las palabras de ella, as sirenes a fundo cortaron el ar. Era a policía, y ellos estaban se aproximando rápidamente. O pánico comenzó a apertar no peito de Eduardo. Él sabía que o que decidiría agora no envolvía só sua vida, mas a de todos ao seu redor. «Tenemos que irnos», Emilia cutucó, puxando Eduardo apresadamente. Mas él hesitó. «Mariana puede tener respuestas que necesitamos». «No, no puedes confiar en ella», gritou Emilia, seu olhar feroz implorando para que ele tivesse bom senso. Mas Mariana não se moveu, seu olhar determinado como se suas palavras carregassem um poder oculto. «Es mejor que escuches lo que tengo que decir. Clara podría estar en peligro». Um novo grito portou o ar, diferente e carregado de uma força estrondosa, fazendo todos se virarem. Era Diego, alguém que Eduardo nunca esperava ver ali. Ele surgiu como uma sombra das memórias da universidade, com o rosto pálido e os olhos arregalados. «Eduardo, esto es mucho más grande de lo que piensas. Michael no está muerto. Él ha estado detrás de todo esto». O mundo de Eduardo pareceu desabar. Michael? O amigo que havia desaparecido anos atrás? Como isso se encaixava no que estava acontecendo agora? Justo quando pensava que tudo era confuso, uma nova revelação explodia na sua cabeça. Uma leve brisa soprou, e em meio ao caos, o som de sirenes ficou mais alto, mais próximo. Então algo horrendo aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão. Um homem de capuz avançando em direção a eles.
Eduardo sentiu um frio na espinha. O homem não era qualquer um. Ele era um velho conhecido, envolvido em escândalos do seu passado. "Não lo harás", gritou com uma voz rouca e ameaçadora. E assim, enquanto a tempestade começava do lado de fora, o clima se tornava cada vez mais pesado. "Michael!" Eduardo gritou, em um misto de choque e alívio. Mas, para seu horror, os olhos do homem sob o capuz brilhavam em uma luz inquietante. Toda essa história começou contigo, e eu vou acabar com isso agora. Com aquelas palavras, Eduardo sentiu o chão sair debaixo de si. Tudo que acreditava estar seguro começou a desmoronar. As sirenes, os gritos e a figura ameaçadora à sua frente tornaram a cena um pesadelo. A única certeza agora era que as verdades que ele buscava estavam prestes a explodir em uma calamidade que poderia destruir tudo. A multidão reagiu com gritos e movimento desordenado, enquanto Eduardo só pensava no que viria a seguir. O que mais estava escondido sob as camadas do passado? E mais importante, qual seria o próximo movimento de alguém que estava voltando do além, buscando vingança? O futuro parecia envolto em um manto de sombras, e as respostas estavam prestes a se revelar em meio. O caos! Eduardo não conseguia desviar o olhar de Mariana, a mulher que acabava de entrar na equação. "Quem eres?" ele perguntou, segurando a mão de Emília. O clima estava tenso e a multidão se calou, os rostos fixos na estranha, esperando respostas que poderiam mudar tudo. Quando ela olhou nos olhos de Eduardo, algo em sua intensidade fez seu coração disparar. "Soy Mariana", começou ela, com uma voz firme, mas cheia de tristeza. "Y sé lo que ha pasado. Leo no es solo un vecino. Él es parte de un secreto antiguo que involucra a ti y a tu familia." Aquelas palavras, como um impacto, atingiram Eduardo. Ouvir informações assim, em um momento tão trágico, parecia uma piada cruel. Murmúrios passaram pela multidão ao redor, mas Eduardo não conseguia pensar em outra coisa. Emília estava tensa ao seu lado e Clara chorava, ainda agachada ao lado do corpo do pai. Mariana continuou. "Leo no debió haber muerto de esa forma. Fue asesinado por algo que tiene que ver contigo. El pasado de tu familia está ligado a una serie de crímenes y traiciones." Toda atención de Eduardo se voltó para ella. "¿Cómo sabes eso?" Él le preguntó a voz casi un susurro. "Porque soy parte de esa historia", respondió Mariana, como si el peso de sus palabras a esmagase. "Soy hermana de Leo, y tú eres la clave de todo esto." Un silencio pesado caí sobre todos. "¿Irmá? ¿Cómo eso era posible?" Los ojos de Eduardo se arregalaron en cuanto los murmurios aumentaban. A idea de que Leo fazia parte de sua vida o atingiu como um golpe. E mais chocante ainda foi a menção de que ele era a chave de tudo. O chão sob seus pés parecia desmoronar, mas a dúvida começou a balançar suas certezas. Mariana era conhecida, mas não assim. Dúvida começou a balançar suas certezas. Mariana era conhecida, mas não assim. Os olhares da multidão aumentavam, carregando incredulidade e até um sussurro de assustadora curiosidade. Eduardo, debes entender. El legado de tu familia no es solo de éxito, sino de sangre. Y la verdad que buscas puede costarte más que tu carrera, puede costarte la vida.
cada secreto que has guardado, cada paso en esta búsqueda por poder, eso te hace vulnerable. Mas antes que ele pudiese realmente processar as palavras dela, as sirenes, ao fundo, cortaram o ar. Era a polícia, e eles estavam se aproximando rapidamente. O pânico começou a apertar no peito de Eduardo. Ele sabia que o que decidiria agora não envolvia só sua vida, mas a de todos ao seu redor. Temos que ir-nos! Emília cutucou, puxando Eduardo apressadamente. Mas ele hesitou. Mariana puede tener respuestas que necesitamos. No puedes confiar en ella, gritou Emília, seu olhar feroz, implorando para que ele tivesse bom senso. Mas Mariana não se moveu, seu olhar determinado como se suas palavras carregassem um poder oculto. Es mejor que escuches lo que tengo que decir. Clara poderia estar em peligro. Um novo grito cortou o ar, diferente e carregado de uma força estrondosa, fazendo todos se virarem. Era Diego, alguém que Eduardo nunca esperava ver ali. Ele surgiu como uma sombra das memórias da universidade, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eduardo, esto es mucho más grande de lo que piensas. Michael no está muerto. Él ha estado detrás de todo esto. O mundo de Eduardo pareceu desabar. Michael, o amigo que havia desaparecido anos atrás? Como isso encaixava no que estava acontecendo agora? Justo quando pensava que tudo era confuso, uma nova revelação explodia na sua cabeça. Uma leve brisa soprou, e em meio ao caos, o som de sirenes ficou mais alto, mais próximo. Então, algo horrendo aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão, um homem de capuz, avançando em direção a eles. Eduardo sentiu um frio na espinha. O homem não era qualquer um. Ele era um velho conhecido, envolvido em escândalos do seu passado. "No lo harás!" gritou com uma voz rouca e ameaçadora. E assim, enquanto a tempestade começava do lado de fora, e clima se tornava cada vez mais pesado. "Michael!" Eduardo gritou em um misto de choque e alívio, mas para seu horror, os olhos do homem sob o capuz brilhavam em uma luz inquietante. "Toda essa história começou contigo, e eu vou acabar com isso agora." Com aquelas palavras, Eduardo sentiu o chão sair debaixo de si. Tudo que acreditava estar seguro começou a desmoronar. As sirenes, os gritos e a figura ameaçadora à sua frente tornaram a cena um pesadelo. A única certeza agora era que as verdades que ele buscava estavam prestes a explodir em uma calamidade que poderia destruir tudo. A multidão reagiu com gritos e movimento desordenado, enquanto Eduardo só pensava no que viria a seguir. O que mais estava escondido sob as camadas do passado? E mais importante, qual seria o próximo movimento de alguém que estava voltando do além, buscando vingança? O futuro parecia envolto em um manto de sombras, e as respostas estavam prestes a se revelar em meio ao caos. Eduardo não conseguia desviar o olhar de Mariana, a mulher que acabava de entrar na equação. "Quem eres?" ele perguntou, segurando a mão de Emília. O clima estava tenso e a multidão se calou, os rostos fixos na estranha, esperando respostas que poderiam mudar tudo. Quando ela olhou nos olhos de Eduardo, algo em sua intensidade fez seu coração disparar. "Soy Mariana", começou ela, com uma voz firme, mas cheia de tristeza. "Leon no es solo un vecino. Él es parte de un secreto antiguo que involucra a ti y a tu familia."
Aquelas palavras como um impacto atingiram Eduardo. Ouvir informações assim, em um momento tão trágico, parecia uma piada cruel. Murmúrios passaram pela multidão alrededor, mas Eduardo não conseguia pensar em outra coisa. Emilia estava tensa a seu lado e Clara chorava, ainda agachada al lado del cuerpo de su padre. Mariana continuó. Leo no debió haber muerto de esa forma. Fue asesinado por algo que tiene que ver contigo. El pasado de tu familia está ligado a una serie de crímenes y traiciones. Toda la atención de Eduardo se voltó para ella. ¿Cómo sabes eso? Él le preguntó, a voz quase un susurro. Porque soy parte de esa historia, respondeu Mariana, como se o peso de suas palavras a esmagasse. Soy hermana de Leo, y tú eres la clave de todo esto. Silêncio pesado caiu sobre todos. Irmã? Como isso era possível? Os olhos de Eduardo se arregalaram, enquanto os murmúrios aumentavam. A ideia de que Leo fazia parte de sua vida o atingiu como um golpe. E mais chocante ainda era a menção de que ele era a chave de tudo. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Esto não pode ser cierto! Eduardo gritou, a incredulidade estampada em seu rosto. Mas a dúvida começou a balançar suas certezas. Mariana era conhecida, mas não assim. Os olhares da multidão aumentavam, carregando incredulidade e até um sussurro de assustadora curiosidade. Eduardo, debes entender. El legado de tu familia no es solo de éxito, sino de sangre. Y la verdad que buscas puede costarte más que tu carrera. Puede costarte la vida. Cada secreto que has guardado, cada paso en esta búsqueda por poder, eso te hace vulnerable. Mas, antes que le pudiese realmente procesar as palabras dela, as sirenes ao fundo cortaron el ar. Era la policía, y eles estaban se aproximando rapidamente. O pánico começou a apertar no peito de Eduardo. Ele sabia que o que decidiria agora não envolvia só sua vida, mas a de todos ao seu redor. Tenemos que irnos, Emilia cutucó, puxando Eduardo apresadamente, mas ele hesitó. Mariana puede tener respuestas que necesitamos. No, no puedes confiar en ella, gritó. Emilia, seu olhar feroz, implorando para que ele tivesse bom senso. Mas Mariana não se moveu. Seu olhar determinado, como se suas palavras carregassem um poder oculto. Es mejor que escuches lo que tengo que decir. Clara podría estar en peligro. Um novo grito cortou o ar. Diferente e carregado de uma força estrondosa, fazendo todos se virarem. Era Diego, alguém que Eduardo nunca esperava ver ali. Ele surgiu como uma sombra das memórias da universidade, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eduardo, esto es muy más grande de lo que piensas. Michael no está muerto. Él ha estado detrás de todo esto. O mundo de Eduardo pareceu desabar. Michael, o amigo que havia desaparecido anos atrás? Como isso se encaixava no que estava acontecendo agora? Justo quando pensava que tudo era confuso, uma nova revelação explodia na sua cabeça. Uma leve brisa soprou e, em meio ao caos, o som de sirenes ficou mais alto, mais próximo. Então algo horrendo aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão, um homem de capuz, avançando em direção a eles. Eduardo sentiu um frio na espinha. O homem não era qualquer um. Ele era um velho conhecido, envolvido em escândalos do seu passado. "No lo harás!" gritou com uma voz rouca e ameaçadora. E assim, enquanto a tempestade começava, do lado de fora,
O clima se tornava cada vez mais pesado. Michael! Eduardo gritou em um misto de choque e alívio. Mas, para seu horror, os olhos do homem sob o capuz brilhavam em uma luz inquietante. Toda essa história começou contigo! E eu vou acabar com isso agora! Com aquelas palavras, Eduardo sentiu o chão sair debaixo de si. Tudo que acreditava estar seguro começou a desmoronar. As sirenes, os gritos e a figura ameaçadora à sua frente tornaram a cena um pesadelo. A única certeza agora era que as verdades que ele buscava estavam prestes a explodir em uma calamidade que poderia destruir tudo. A multidão reagiu com gritos e movimento desordenado, enquanto Eduardo só pensava no que viria a seguir. O que mais estava escondido sob as camadas do passado? E mais importante, qual seria o próximo movimento de alguém que estava voltando do além buscando vingança? O futuro parecia envolto em um manto de sombras, e as respostas estavam prestes a se revelar em meio ao caos.